Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Fará o quê? O que é que vai acontecer se alguém comer deste pão? Viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Tem o quê? A vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Quem comer este pão, viverá para sempre. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, Jesus está aqui dizendo que Ele é a vida. Ele está aqui dizendo que quem se alimentar dele terá a vida eterna. Jesus está falando aqui acerca do seu corpo, acerca do seu sangue, dizendo que todo aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue, este terá a vida eterna. Aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, quando ouviram Ele falar dessa forma, eles se escandalizaram, porque eles não entenderam que Jesus falava de uma certa forma simbólica. Eles entenderam no literal. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? A ponto daqueles discípulos, daquelas pessoas que estavam ali ouvindo, irem embora, porque não queria mais ver aquela pregação de Jesus, porque não queria mais ver aquele ensinamento que Jesus trazia naquele momento. E aí eles começam a ir embora. O número de pessoas ali naquele lugar começaram a esvaziar, porque nem todos queriam receber aquele ensinamento que Jesus estava trazendo. Mas eu quero dizer para você, que no livro de João capítulo 1, no verso 4, Jesus vai dizer que Ele é a vida. Querido, Jesus é o nosso alimento. Da mesma forma que um corpo precisa de um alimento para viver, somos nós na igreja. Nós precisamos de Jesus para viver, porque sem Ele não conseguiremos viver. Sem Ele nós não conseguiremos ir bem.
Sem Ele nós não conseguiremos ficar fortalecidos no Senhor. Jesus, Ele é a vida. Se você observar no livro de João, no capítulo 5, no verso 11, você vai ler assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? Em seu Filho. Olha aí, Jesus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. E no verso 12, quem tem um filho, tem o quê? A vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Jesus é a vida. E quando Ele desce e cumpre a missão de Deus, Ele trouxe o que para nós? Vida. Que vida é essa? Vida eterna. Ele nos trouxe a vida eterna. E a vida de todo mundo está na mão de Jesus. Infelizmente, muitos não consideram Jesus como o nosso Salvador. Mas Ele é a nossa vida. Nós acabamos de ler um texto aonde Jesus está falando: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que isso está querendo dizer? O que é que quer dizer isso? Comer da carne e beber do sangue. Quem não se apropriar de Jesus, quem não receber os seus ensinos, quem não receber a palavra de Deus, não tem parte com Deus. É isso. Eu sou o pão que desceu do céu. Pão fala de alimento. Jesus é o nosso alimento. A palavra que Jesus pregou, os ensinamentos que Jesus ensinou, Ele está dizendo: quem não aceitar esses ensinamentos não tem parte comigo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que eu darei pela vida do mundo. Ele está dizendo: o mundo está morto, mas eu vou morrer naquela cruz e vou dar minha vida pela vida do mundo. Por isso eu sou o pão que desceu do céu. Quem se alimentar de mim viverá para sempre. Mas é quem se alimentar. Observe que no verso 51 de João 6, ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. No final ele vai dizer: que eu darei pela vida do mundo. O que quer dizer isso? Que eu darei pela vida do mundo. Ele se entregou. E hoje nós temos a tua palavra. Ele deu a sua vida pela vida do mundo. Mas isso não quer dizer que o mundo está salvo. Não. É aquele que se apropriar do seu corpo, aqueles que se apropriar dos seus ensinos, aqueles que receberem a sua palavra. É por isso que ele diz: aqueles que comerem da minha carne e aqueles que beberem do meu sangue, esses terão a vida eterna. A vida eterna é para aqueles que creem, para aqueles que recebem o corpo de Cristo, que recebem o sangue, o sacrifício de Jesus. Esses terão a vida eterna. Por isso que tem um versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos que nele crê,
para todos que nele recebem o sacrifício de Jesus, para aqueles que nele que comem a carne de Jesus, que bebe o sangue de Jesus, que aceita a palavra de Jesus, esses terão a vida eterna. Está dando para entender, irmãos? No verso 25 de João, capítulo 11, no verso 25, você vai ver Lázaro morrendo. E Jesus não chega no horário que Marta queria que Jesus chegasse. Quando Jesus chega, a situação já estava dada como perdida. Marta e Maria estavam chorando, desacreditada. E Jesus ali, em meio à multidão, ele vai liberar uma frase dizendo: eu sou a ressurreição e o quê? E a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, glória. Aquele que comer da minha carne, ainda que morra, viverá. Aquele que recebe os meus ensinos, ainda que morra, viverá. Aqueles que me aceitarem como único e suficiente Salvador, ainda que morra, viverá. Ele está falando aqui de vida eterna. É por isso que é importante nós comermos a carne de Jesus, nós bebermos o sangue de Jesus. O que é isso, irmãos? Nós vamos falar igual aqueles homens. Que negócio é esse? Isso é canibalismo. E Jesus não estava falando em relação a comer carne humana. Não tem nada a ver. Ele estava falando: quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, quem aceitar as minhas leis, quem andar dentro das minhas leis, quem obedecer às minhas leis, quem viver segundo a minha vontade, esses terão a vida eterna. Oh, glória! É isso, irmãos, que Jesus estava falando. E aqueles homens não estavam entendendo nada, estavam pensando que Jesus estava falando de comer a carne dele, de beber o sangue dele. E não era isso, irmãos. E muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, ouvimos tantas palavras, tantas pregações, e mesmo assim ainda não entra na nossa cabeça. E é necessário comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, aceitar a palavra dele. Aí no verso 53, olha o que ele diz. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, quando ele fala na verdade duas vezes, irmãos, é porque ele quer chamar atenção, é porque ele quer dar uma ênfase naquilo que ele vai dizer. Na verdade, duas vezes, é porque ele quer que você preste bastante atenção naquilo que ele vai dizer, que é muito importante. Aí depois ele dizer duas vezes, ele vai dizer: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, vocês não terão vida em vós mesmos. Já entendeu aí por que muitos morrem espiritualmente? Porque não come da carne e nem bebe do sangue de Jesus. Você já entendeu por que muitos estão se afastando, não estão conseguindo se manter de pé? É porque não come da carne nem bebe do sangue de Jesus. É porque muitas das vezes não aceita a palavra de Deus, muitas das vezes não aceita a correção de Deus. Por isso que muitas das vezes as pessoas não conseguem se sustentar de pé,
porque não recebe a palavra de Deus. E Jesus disse: olha, se vocês não receberem a minha palavra, se vocês não beberem do meu sangue, se vocês não aceitarem isso aqui que está escrito, vocês não terão vida em vocês mesmos. O que foi que Jesus falou? Sem mim nada podereis fazer. Sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não conseguirão caminhar. Sem mim vocês não conseguirão andar, não conseguirão orar. Sem mim vocês não podem fazer, porque eu sou a vida. Tudo é por meio dele. Tudo é por ele, irmãos. Como eu vou me manter de pé? É sendo obediente à sua palavra. E o que é que tem aqui na palavra de Deus para eu ser obediente? Obedeça a sua liderança, para que o trabalho deles não seja um fardo, e ao invés de sentir prazer em servir ao Senhor, sinta desgosto. Obedeça aos seus pais. Tem tudo isso na palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ame o seu irmão, seja uma igreja unida. Então, quando você lê isso e você atenta para obedecer, mesmo falhando, Jesus está em você. Você está em Jesus. Você tem vida em você mesmo. Mas quando você começa a quebrar esses princípios aqui, você começa a fazer tudo ao contrário daquilo que está escrito. Você não está comendo da carne de Jesus, não está bebendo do sangue de Jesus. E o que é que acontece? Você não terá força em você mesmo. E aí você vai cair. E aí você vai se esfriar. E aí você vai morrer espiritualmente. Amém, irmãos? Deu para entender um pouquinho da palavra de Deus? Quem vai continuar comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus aqui? Quem vai continuar aceitando e recebendo a sua palavra, ainda que seja uma palavra de correção, mas quem vai continuar aqui recebendo? Toda a igreja? Amém. Sendo assim, você só tem a crescer espiritualmente, a ficar vivo e forte para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. No nome de Jesus. Aplauda o Senhor.